E a palavra que eu quero trazer nessa noite é: siga na estação certa. Siga na estação certa. Qual é a estação que nós estamos vivendo hoje? Quem sabe me dizer? Primavera. A primavera vai do dia 22 de setembro a 21 de dezembro, depois vem o verão, de 21 de dezembro até 20 de março, depois vem o outono, de 20 de março até 21 de julho, depois vem o inverno, de 21 de junho a 22 de setembro. E aí eu te pergunto, dá para viver um outono no inverno? Dá para viver um verão na primavera? Dá para viver um verão no inverno? Dá para usar blusa de frio no verão? Depende, né? Porque o clima anda meio doido. Tem hora que ele dá umas viradas e aí de repente você está no verão e está frio. Mas cada estação tem o seu jeito, tem os seus princípios estabelecidos, tem o seu clima, tem o ar mais seco, tem o tempo mais chuvoso, ou ele está mais quente, ou ele está mais frio. Cada estação tem suas características. Mas é claro que eu não vim aqui para falar sobre estações como outono, como verão, como inverno. Mas eu quero falar de momentos da história onde havia um determinado padrão estabelecido e que foi modificado por causa de uma mudança de estação. Não a estação do ano, mas uma virada na história. Algo que estabeleceu, que mudou a rota, mudou a forma de viver e enxergar as coisas, dando início a uma nova estação, uma nova fase, com novas perspectivas. Para isso eu quero convidar os irmãos a lerem comigo Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, o versículo 1 diz o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Versículo 2 diz: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Irmãos, o texto que nós lemos está evidenciando uma mudança de estação, um novo momento, um novo estágio na relação entre as pessoas e Deus. Você já sabe que Deus Pai, Filho e Espírito Santo são, na verdade, a mesma pessoa, mas que se apresentaram e se manifestaram em estações diferentes, em formas diferentes de atuar. As características são diferentes da forma com que nós nos relacionamos com Deus nessas estações em que Ele passou, em que Ele se apresentou. E eu quero falar um pouco sobre elas, fazer você refletir um pouco sobre elas, porque é muito importante estar na estação certa, viver na estação certa. E na primeira estação nós temos a predominância do Deus Criador. Nós temos a predominância do Deus Pai, aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que do nada começou todas as coisas. E Ele estava ativo nessa primeira estação. E o texto que nós lemos fala dele, desse Deus que falou conosco de várias maneiras, de muitas formas. E além de criar todas as coisas, no Antigo Testamento, o Deus Criador, Ele falou muitas vezes de várias maneiras. E uma delas foi por meio dos profetas. Quando Deus queria comunicar algo ao seu povo, Ele levantava um profeta e através do profeta, Deus conversava com as pessoas. Mas Deus também falou diretamente com homens que eram tementes a Ele. Como, por exemplo, Noé, Enoque, Abraão e vários outros. Foram pessoas que conversaram com Deus sem ter um mediador, sem ter um profeta, um representante de Deus. Foram pessoas que tiveram um relacionamento com Deus mais íntimo, conseguiram ouvir a voz de Deus, receber a direção de Deus. Mas, no entanto, nenhum deles conseguiu olhar nos olhos de Deus, a não ser Adão e Eva lá no início da criação, antes do pecado. Ninguém mais conseguiu olhar nos olhos de Deus
Ninguém mais conseguiu ver a face de Deus por causa do pecado. Depois disso, quem chegou mais perto foi Moisés. Moisés disse que queria ver Deus, que queria olhar na face de Deus. E o Senhor respondeu para ele lá em Êxodo, capítulo 33, no versículo 20, depois que Moisés falou que queria ver a face de Deus, o Senhor respondeu, Êxodo capítulo 33, versículo 20, ele diz, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Ou seja, a triste condição humana, por causa do pecado, frágil e pecadora, ela jamais resistiria um contato direto com a face do Deus Santo. A morte seria certa para qualquer um que se aproximasse demais desse Deus Santo e perfeito. Então, da fenda da rocha, Moisés conseguiu ver a Deus porque ele permitiu de costas. Foi o mais próximo que alguém chegou de Deus nessa primeira estação, nessa fase da história. E o texto vai nos dizer que Moisés ficou com os cabelos todos brancos e ele ficou com a face iluminada, resplandecente, porque ele viu Deus de costas. Foi o mais próximo que alguém chegou de Deus nessa primeira estação após o pecado. E foi uma estação que começou perfeita, uma relação íntima entre Deus e a sua criação, porque esse sempre foi o propósito de Deus, estar em comunhão com a sua criação. Deus sempre quis isso, mas o pecado destruiu essa possibilidade, distanciou o homem de Deus. Deus, então, o idealizador do universo, já não podia mais estar face a face com sua criação, e ele então se afasta para que o homem não fosse consumido. Deus recua. E você precisa entender isso, que Deus recuou para preservar, porque Deus sempre amou a sua criação. Ele sempre quis o bem da sua criação. Então, para não consumir, ele recua, porque a glória do Senhor consumiria o homem pecador. E depois veio então a segunda estação, o tempo do Filho. E o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8, vai nos falar sobre a vinda de Jesus, o Filho de Deus, que inaugurou a segunda estação. O texto diz, nos versículos 5 e 6, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Versículo 7 diz, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E no versículo 8 diz que sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Então, se na primeira estação nós temos um Pai Criador que se afastou porque a sua glória consumiria o ser humano, a sua criação, na segunda estação nós temos aquele que deixou a sua glória para estar entre nós. Uma virada de estação. Estávamos afastados dele por causa dos nossos pecados, porque a glória dele não nos permitia estar em comunhão com ele, mas na segunda estação ele deixa a sua glória, ele abre mão dela para estar conosco, para estar entre nós. Jesus esvaziou-se a si mesmo e assumiu uma forma humana. E conforme estava escrito no texto que nós lemos no início dessa mensagem, na primeira estação Deus falou através de profetas, e nesta agora, nessa nova estação, na segunda estação, Ele nos fala através de seu Filho, Ele nos fala através de Jesus. Queridos, a segunda estação é marcada então pela presença de Deus na terra. Emanuel, Deus conosco, esse é o significado do nome do Messias. E por aqui ele andou, por aqui Jesus fez amigos, por aqui Jesus fez discípulos, ele conversou com pessoas, as pessoas podiam olhar nos olhos de Jesus, podiam conversar pessoalmente com Jesus, podiam chegar em Jesus e tocar nas vestes de Jesus.
O que era impossível na primeira estação se tornou possível na segunda estação, porque o Senhor deixou a sua glória e veio como filho para estar conosco. E as pessoas então já não ouviam a voz de profetas, mas ouviam a voz do próprio Deus, representado ali na figura de seu filho. Puderam olhar nos olhos, tocar nas vestes, puderam viajar com ele, puderam velejar com ele, subir no mesmo barco que Jesus, atravessar, chegar do outro lado. Puderam sentar com Jesus, compartilhar uma refeição com ele, ouvir as histórias diretamente dele. Puderam deitar e dormir ao lado dele, porque a segunda estação veio. O Filho veio para restabelecer o que se quebrou por causa do pecado. Jesus estava presente, e essa foi uma estação também marcada pelo sobrenatural. No entanto, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, nós tivemos aproximadamente 33 anos. Então nós percebemos que foi uma estação curta, porém foi uma estação intensa e marcou para sempre a história da humanidade. O pastor Billy Graham, ele disse certa vez que o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar na terra. O maior acontecimento da história foi Deus deixar a sua glória e vir inaugurar a segunda estação, estar entre nós. Mas como eu disse, foi uma estação curta, 33 anos mais ou menos. Somente aquela geração, somente aquela região teve o privilégio de olhar na face de Jesus, de tocar nele, de falar com ele. Mas antes de encerrar a segunda estação, Jesus disse, lá em João, capítulo 14, versículos 25 e 26, Jesus disse o seguinte: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O que Jesus está dizendo aqui para nós? Virá uma nova estação. Virá uma nova estação, o Conselheiro virá, o Espírito Santo virá, e ele lhes ensinará todas as coisas, ele lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. E queridos, a terceira estação chegou, amém? Amém. Glória a Deus por isso, a terceira estação chegou exatamente como Jesus disse que aconteceria. No livro de Atos, no capítulo 2, dos versículos de 1 ao 4, nos diz o seguinte: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que sopraram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Amém? O Espírito Santo chegou. A terceira estação começou. Se na primeira estação, então, Deus falava através de profetas, ele precisava escolher alguém para ser o seu intermediador, para comunicar às pessoas a sua palavra, a sua vontade, os seus desejos, os seus planos. Na segunda estação, Deus se fez carne. E ele agora estava conosco, ele estava ao nosso lado, ele falava conosco. Na terceira estação, ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. E ele, além de falar conosco, ele nos direciona, ele nos capacita, ele nos fortalece. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. A questão é, quanto tempo dura a terceira estação? Nós tivemos uma primeira estação, ela foi longa, ela foi muito grande. Nós tivemos uma segunda estação, ela foi mais curta. E quanto tempo dura a terceira estação?
Jesus disse lá em João, capítulo 14, versículo 16. Ele disse o seguinte: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Então eu pergunto, irmãos, quanto tempo dura a terceira estação? Para sempre. A terceira estação só termina quando Jesus vier nos buscar. Ela só termina quando nós voltarmos para casa. Só isso. E eu refaço essa pergunta. Eu pergunto para você, em qual estação você está? Em qual estação você está? Esse é o tempo do Espírito Santo. É a estação do Espírito Santo. Mas e você? Em qual estação você está? De que maneira você se relaciona com Deus? Porque algumas pessoas se relacionam com Deus como aquele Deus da primeira estação. Ele é criador, Ele é todo-poderoso, mas Ele está distante. Porque as pessoas se sentem tão falhas, tão imperfeitas, que elas dizem: eu vou me afastar, porque eu tenho medo, eu tenho vergonha. Então vivem essa relação distante, como se estivessem vivendo na primeira estação, esperando alguém que se levante para trazer uma palavra de Deus, esperando um profeta, muitas vezes clamando a Deus que levante alguém para falar com elas. E existem pessoas assim hoje, nessa exata situação, olhando para Deus como se Ele fosse inalcançável, inacessível. Pessoas que se sentem tão pequenas, que não conseguem sequer orar, não conseguem se aproximar de Deus. Existem pessoas vivendo nessa primeira estação ainda hoje. Existem pessoas que estão vivendo a segunda estação, mas não entenderam ainda da chegada da terceira estação. Então é como se Jesus tivesse voltado para casa e nós tivéssemos ficado aqui como órfãos. Algumas pessoas estão vivendo hoje como órfãos, como se não tivesse um pai, como se não tivesse uma companhia, como se não tivesse um consolador, como se não tivesse o poder de Deus em suas vidas. É como se ainda estivesse esperando o Espírito Santo chegar, como naquele intervalo entre o momento em que Cristo morreu e depois Ele ressuscitou e disse aos seus discípulos: esperem na cidade até que vocês sejam revestidos do alto. E Jesus então voltou para o céu. E ficou aquele intervalo em que Jesus voltou para o céu, o Espírito Santo não chegou. E algumas pessoas parece que permaneceram ali, na segunda estação, vivendo como órfãos. Mas algumas pessoas estão vivendo a terceira estação. Pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Pessoas que foram alcançadas. Pessoas que estão sendo tremendamente usadas pelo poder de Deus. E eu tenho ouvido os relatos daquilo que Deus tem feito na vida desta igreja, o poder de Deus se manifestando na vida desta igreja. Esta palavra é para você que ainda não recebeu o Espírito Santo. Você está na terceira estação, o Espírito Santo vai vir sobre você. Creia, creia. Para a honra e glória de Deus, nós temos visto o mover de Deus também em nossa igreja, em nossa congregação. Os sinais do Senhor estão sendo visíveis também na nossa igreja. Mas a nossa igreja também viveu por muito tempo na segunda estação. Por muito tempo. Vivemos na segunda estação. Mas os nossos olhos se abriram, o nosso coração se abriu. E a terceira estação se inaugurou também nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Então, de que maneira você tem se relacionado com Deus? Qual é a forma como você tem acessado a Deus? Queridos, nós temos que celebrar e agradecer a Deus pelas 3 estações. Todas elas são importantes para nós. Na primeira delas, nós encontramos este Pai que nos criou, que criou todas as coisas.
e que por amor a nós recuou, afastou. Então nós devemos agradecer a Deus porque Ele nos criou e Ele nos preservou até aqui. Nós devemos agradecer pela segunda estação, que foi a estação que nos restaurou essa relação com Deus, que nos possibilitou estar novamente na presença de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz, por causa dos nossos pecados, foi por causa do sangue de Cristo derramado na segunda estação, que nós temos agora acesso a Deus. E nós temos que celebrar a terceira estação, porque o Espírito Santo habita em nós. Mas nós precisamos ser lembrados disso, de que nós estamos vivendo a terceira estação. É tempo do Espírito Santo. Ele está presente. Ele se move neste lugar. Ele se move neste lugar. Então não deixe o Espírito Santo de lado. Não ignore o Espírito Santo na sua vida. Permita que ele direcione você. Permita que ele conduza você. Eu falei um pouco sobre isso pela manhã. Se você quer viver os planos de Deus para a sua vida, você precisa permitir que o Espírito Santo conduza você, porque ele sabe o melhor caminho, a melhor direção, e se você permitir que o Espírito Santo direcione sua vida, você vai receber aquilo que o Senhor preparou para você no tempo certo, amém? As bênçãos do Senhor virão, então permita que ele direcione você. Mas lembre-se, na terceira estação, você é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Através da sua vida, o Espírito Santo vai fazer uma grande obra. Em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor nos diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Queridos irmãos, o Espírito Santo se manifesta com poder. É a característica dessa estação. A característica principal da terceira estação é o poder do Espírito Santo em sua vida e através da sua vida. Através da sua vida. E isso precisa estar bem claro, o Espírito Santo é quem nos concede os dons. O dom da fé, o dom da cura, o dom de profecia, operação de milagres, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, dons de línguas, dons de interpretação das línguas. Todos os dons são concedidos pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Mas pastor, eu sou falho, eu sou pequeno. Sim, todos nós somos. Mas ele não é. E ele habita em nós, ele está dentro de nós, é pelo poder dele, é pelo poder dele. Irmãos, eu sou tão pequeno para estar aqui, mas o Espírito Santo é poderoso, é ele quem me direciona, é ele quem me usa, é ele quem me capacita. Da mesma forma, ele quer usar você como instrumento poderoso nas mãos dele. Ele quer potencializar o que ele está fazendo nessa igreja. Se ele tem usado boa parte dessa igreja, ele quer usar toda essa igreja, para a honra dele e para a glória dele, para que essa igreja continue crescendo e impactando essa cidade, através do poder do Espírito Santo. Não é pelo nosso poder, não é pela nossa força, mas é pelo poder do Espírito Santo. Isso significa que o sobrenatural é uma das características da terceira estação. Há uma frase do pastor Bill Johnson, que ele diz o seguinte: é antinatural um cristão não ter apetite pelo impossível. É antinatural um cristão não ter apetite pelo impossível. Você está na terceira estação. E isso implica em buscar constantemente o poder dos céus na terra. O poder dos céus na terra. O poder dos céus na sua vida. O poder dos céus na sua família. O poder dos céus lá no seu trabalho. O poder dos céus no bairro onde você mora. O poder dos céus nessa cidade, nesta igreja. É o poder do alto na sua vida, através do Espírito Santo. E eu quero concluir essa palavra com duas perguntas. A primeira é: onde está o Espírito Santo na sua vida? Porque muitas pessoas
foram treinadas a reprimir o Espírito Santo. Isso aconteceu comigo. Talvez você pense, não, isso não acontece. Aconteceu comigo. O Espírito Santo se manifestou na minha vida ainda na adolescência. Mas a minha igreja não estava aberta para esse mover. Então isso foi reprimido, eu precisei recolher. Ainda assim ele me direcionou, ele cuidou de mim, ele me deu um chamado, ele me deu um propósito, ele me orientou, ele me capacitou. Mas por muito tempo ele foi reprimido. Olha, não faça isso porque aqui a gente não está acostumado com isso. Olha, aqui a gente tem um jeitão diferente de ser. Então cuidado para não escandalizar as pessoas. O Espírito Santo na minha vida foi reprimido por muito tempo. Mas hoje não. Hoje não. Hoje não. Ele tem liberdade. Ele tem liberdade. Na minha vida, no meu ministério, na minha igreja, ele tem liberdade. Mas existem pessoas que ainda estão com o Espírito Santo reprimido em seus corações. Talvez vieram de uma tradição muito forte. E encaixotaram o Espírito Santo dizendo, olha, o Espírito Santo tem que ser assim, 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 senão não dá certo. E ele ficou ali encaixotado. Então tira ele da caixa, dá liberdade para ele. Se ele não foi convidado ainda para estar no seu coração, faça isso agora. E Espírito Santo, toma meu coração, toma minha vida, faça morada. Derrama da tua unção, derrama dos dons sobre a minha vida, ocupa o teu lugar. Abra o seu coração para o mover do Espírito Santo. Mas eu também quero perguntar para você, onde estão os sinais do Espírito Santo na sua vida? Porque ele vem com poder. Ele vem com poder sobre a sua vida. Ele vem ministrar dons sobre a sua vida. Ele vem para usar você. Ele não vem apenas para te confortar. Ele faz isso, ele te conforta. Ele não vem apenas para orientar. Ele faz isso, ele orienta. Mas ele vem para transformar e para usar você como instrumento poderoso nas mãos dele. E isso diz respeito a todas as áreas da sua vida. Ele vai te usar na sua casa, ele vai te usar aqui, mas vai te usar em qualquer lugar que você estiver, porque você foi chamado por Deus para ser testemunha aqui e no mundo inteiro. Então, onde estão os sinais da presença do Espírito Santo em sua vida? Às vezes você olha para cá e vê, poxa, tem um irmão da oração, ele orou e uma pessoa foi curada. Olha, uma irmã trouxe uma palavra de revelação. O Espírito Santo tem o mesmo para você. Ele quer usar você também. Então, se você não tem visto esses sinais aí, diz, Senhor, usa-me. Usa-me, eu quero ser um instrumento teu. Faça a tua vontade em minha vida. Eu não quero viver aquém daquilo que o Senhor planejou para mim. Eu não quero ficar estagnado na segunda estação ou lá na primeira estação. Eu quero viver a estação do Senhor. É a estação do Espírito Santo. Ela chegou. Feche seus olhos, fale com Deus. Ah, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor nos criou. E o Senhor nos criou com um propósito, ó Pai. E todos nós aqui nascemos, ó Pai, já comprometidos por causa do pecado. E nós vivemos tão distantes do Senhor, ó Pai, por muito tempo. Mas o Senhor também veio, ó Deus, na figura do teu Filho Jesus, inaugurou a segunda estação, nos permitindo estar na tua presença, nos dando perdão, nos reconciliando com o Senhor, Pai. E te agradecemos porque o Senhor inaugurou a terceira estação, enviando o teu Espírito Santo para habitar em nossos corações. Ah, Senhor, eu sou grato ao Senhor por isso. Muito grato ao Senhor por isso. E eu lhe peço, Senhor, no nome de Jesus, que todos aqui recebam o Espírito Santo do Senhor nessa noite. Oh, Senhor, inaugura a terceira estação na vida daqueles, ó Pai, que permaneceram na primeira ou na segunda estação, Senhor. Vem com o teu Santo Espírito. Derrama sobre a tua igreja agora no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, vem com o teu poder, vem com a tua graça, vem com a tua unção, Senhor.
Restaura, Senhor, o que se quebrou por causa do pecado, Senhor. No nome de Jesus. Ô Espírito Santo, vem, derrama da tua unção agora. E traz os seus dons. Derrama da tua unção. Capacita o teu povo, capacita a tua igreja. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E obrigado, Senhor, pela tua obra que se completa nas 3 estações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou órfãos. Obrigado, Senhor. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, tem nos revestido. E o Senhor tem nos usado. O Senhor tem usado a tua igreja. O Senhor tem usado o teu povo, ó Deus. Que assim seja sobre todos nós, para a honra e glória do Senhor. E no nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.